Bem, nós estamos aqui com o nosso pastor Wellington Cardoso, que é o nosso primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Messejana. Ele está coordenando aqui a Escola de Cristo, que é uma escola de referência no mundo, não é nem só no Brasil. E o pastor Braia vai ministrar juntamente com uma equipe, e nós já queremos saber aqui do irmão Wellington como é que a gente pode entender o que é a Escola de Cristo, irmão Wellington. Primeiramente, a paz do Senhor para todos. Bem, a Escola de Cristo, ela tem uma missão muito importante, que é a preparação dos obreiros, e para que esses possam, na verdade, entender a sua missão como obreiro. Claro que mulheres também têm acesso, podem se inscrever e participarem, né? Principalmente porque os obreiros também têm as suas esposas, e independente disso também elas podem participar também dessa escola. Essa escola, na verdade, ela está espalhada mundialmente aí, em mais de 140 nações, certo? Então é um trabalho que é feito com muito zelo, com muita responsabilidade. As exigências que são feitas para os que estão sendo inscritos, que nós estamos inscrevendo as pessoas, e as pessoas inscritas elas já levam ali o seu cronograma de obrigações, né? Que é para poder participar da escola. Certo. Dessas obrigações, a gente poderia assim, citar aquela que é mais dura para ser cumprida? Olha, como o brasileiro tem a mania de atrasar, vai ser muito difícil para algumas pessoas, mas haverá, eu acredito, renúncia por muitos. Qual é? Chegar no horário. Podemos dizer que será um horário britânico. Eles vão tolerar no máximo 15 minutos de atraso. Isso por 3 vezes. Após isso, a pessoa já será tirada do curso. Coisa séria, né? Seríssima. Me diga uma coisa, o modelo de ensino da Escola de Cristo, o senhor tem uma ideia do que é abordado? Olha, os assuntos são diversos, desde a questão espiritual, a questão ética, a questão administrativa, a comunhão com Deus, a santidade, tudo aquilo que envolve a salvação e o trabalho do cristão são disciplinas da Escola de Cristo. A quantidade de inscritos que a igreja reserva e as inscrições que já estão feitas, como é que está esse processo? Olha, o nosso pastor-presidente, pastor Moacir, ele optou por nós inscrevermos 150 participantes, 150 alunos. E por falar em aluno, na sala de aula não existe pastores, evangelistas, não, todos são alunos, são tratados da mesma forma, né? E o pastor optou por isto, pelo fato de nós não termos um espaço tão grande, não só para sentarmos os alunos, mas também para depois a refeição, né? No intervalo nós temos o almoço, então nós não temos um ambiente adequado. Então limitamos pelo fato de não trazermos transtornos aos participantes. São somente 150. Até agora nós estamos aí quase chegando a 80 inscritos. Louvado seja Deus. Uma coisa que a gente tem dificuldade de entender é porque que as coisas gratuitas nem sempre são valorizadas. A Escola de Cristo, para manter por 15 dias todos esses irmãos nessas atividades, a gente sabe que ela é 0800, né? Praticamente tudo mesmo pago pela Escola de Cristo, né? Então a minha pergunta é a seguinte: entre esses inscritos já tem obreiros que não sejam do campo de Messejana? Olha, já tem pessoas que não são poucos, mas já há, eu não sei, não me lembro com exatidão, mas eu acredito que já tem uns 3 ou 4 de outro campo, né? Inclusive eu mesmo já fiz por telefone, né, de outra localidade. Agora, a pergunta ainda, respondendo a essa pergunta, o que leva a dificuldade para muitas pessoas se inscreverem é o fato do ativismo. Por quê? Porque algumas pessoas trabalham empregado, eles precisarão de praticamente tirar férias no mês de junho. Então alguns estão tentando negociar, né, com seus patrões, e enfim, então é uma batalha. Outros já tiraram férias, já não vão mais conseguir, então isso dificulta, né?
E como a escola ela é na parte matutina e vespertina e não noturna, então isso tem dificultado. Porém, alguns obreiros nossos estão se esforçando, alguns já conseguiram, né, negociar na empresa para tirar suas férias, inclusive já se inscreveram para a Escola de Cristo Internacional. Louvado seja Deus. Em termos de inscrições, ainda faltam quantas inscrições? Já que vai ser disponibilizado somente 150 ao todo, né? Se não me falha a memória. Como eu estava dizendo, nós já estamos perto dos 80, então nós estamos aí entre 70 a 75 vagas ainda. Muito bem. Os critérios para aqueles que vão acompanhar o portal, vão acompanhar essa notícia, né, essa nossa entrevista, certamente alguém vai ficar interessado e aí a senhora vai responder para eles o que eles devem fazer caso eles se interessem, o contato que eles devem ter, se pode, se não pode, quais as exigências. Faça aí um procedimento aí para essas pessoas que vão ouvir a nossa entrevista. Nós enviamos cartazes para algumas igrejas da região metropolitana e também para algumas das nossas congregações. No cartaz está o meu telefone de contato, que é o 8854-8381 e o 9915-5426. Tá certo? É só ligar para mim e eu estarei fazendo as inscrições. Quem vir à sede poderá procurar o diácono Paulo Roberto, que ele sempre estará aí nas sextas-feiras fazendo as inscrições dos irmãos interessados. Muito simples. Muito bem. Uma outra perguntinha que eu queria fazer, irmão, é o seguinte: o que o senhor conhece do pastor Braia, em termos de biografia, em termos de conhecimento do trabalho que ele faz? O senhor já tem alguma ideia, assim, pode passar alguma coisa para os irmãos, ter mais ou menos uma ideia de quem é o pastor Braia? Olha, pessoalmente ele ministrando eu não vi. Agora acompanhei vídeos pela internet e tive o prazer de recepcioná-lo na minha casa para um almoço, e é uma das pessoas mais simples que eu conheço, que eu cheguei a conhecer, né? A posição dele, o trabalho, a função dele não trouxe a ele nenhum egoísmo, não, pelo contrário, ele é uma pessoa muito simples. Fiquei muito satisfeito em recebê-lo em minha casa, também com o pastor Moacir e demais irmãos que foram, e a sua simplicidade é que realmente marca o seu ministério. É um homem pentecostal. Quem participar da escola com certeza será muito abençoado em conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Então, quem vir com certeza vai depois repassar que quem não veio e não pôde vir, perdeu uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Maravilha. A questão, agora a gente vai para o desfecho final e a gente vai querer passar para os irmãos os seguintes detalhes. O dia, quando começa e quando termina, e os horários que serão gastos dentro desse curso. Queria que o senhor fizesse um resumo aí bem bacana. Certo, olha, todos os dias de segunda a sexta a escola começa às 8 e vai até o meio-dia, sendo que de 8 às 9 nós teremos 1 hora de oração. Retornamos 2 horas, às 14 horas, e paramos às 18, sendo que eu ainda não tenho uma definição, mas eu acredito que será das 17 às 18, mais 1 hora de oração. Abre-se e fecha-se a escola com oração. Todos os dias serão 2 horas de oração. Quem não tem o costume de orar, agora vai se acostumar, certo? Teremos também, na semana, de preferência, nós estamos optando pela quarta-feira, um dia de jejum. Aí nesse dia não tem almoço, para os que vão jejuar. Há com certeza exceção para algumas pessoas que não podem jejuar o dia inteiro, então nós não podemos forçar a pessoa a fazer o que não pode. Então para isso também terá um cuidado especial, tá certo? Então, em resumo, nós queremos dizer para todos os nossos alunos que já estão inscritos e aqueles que ainda se inscreverão, que é uma oportunidade ímpar para nós, porque aqui no Brasil é raro a escola chegar. E nós tivemos o privilégio de Messejana sediar uma escola de Cristo, né? Fora Porto Alegre e outra cidade, Fortaleza especificamente. Na verdade, o Ceará, aqui a gente está historicamente trazendo o primeiro evento da Escola de Cristo. Exatamente, né? Historicamente o Ceará, e isso se demorará muito isso novamente acontecer, mas talvez até Deus nos
venha nos privilegiar novamente e a escola retornar. Porém, nós não temos uma outra data, e a data é esta, a oportunidade é esta. Não perca e venha para a Escola de Cristo. Maravilha, aí fica aí só as suas considerações finais, irmão. Principalmente, quem sabe nesse nosso material que já está aí na internet, do portal, a gente não descobre um bocado de maranhense, né? Se o senhor estiver devendo alguma coisa lá no Maranhão, o senhor está frito, viu? Acredito que... Amém. Eu acredito que eu devo favores, né, aos companheiros maranhenses lá que me ajudaram. Dinheiro não sai devendo, graças a Deus. Graças a Deus. Tá certo? Aos meus companheiros, meus conterrâneos do Maranhão, né, que aqui no Ceará tem muitos maranhenses, Deus tem nos abençoado aqui, como também na terrinha lá tem muitos cearenses lá no Maranhão, né? Assim como os maranhenses vieram escapar aqui, os cearenses também foram lá, né? Escapar também, né? Mas na verdade é providência divina. Para as minhas considerações finais, eu quero dizer que agradeço primeiramente a pessoa do nosso pastor, o pastor Moacir, que esforçou-se muito para trazer a escola, né? E isso é um esforço dele, tá certo? E da igreja de Messejana, e também o apoio da diretoria e todo o Ministério do Campo Messejana, e também agora, né, do portal JVD, que tem também nos dado está abrindo esta porta para a gente divulgar esse trabalho de grande eminência na nossa igreja aqui em Messejana. Um versículo para fechar a nossa entrevista, não é? Um versículo. Tem tantas coisas que a gente pode citar nesse momento, mas eu vou ficar com 1 Coríntios 15:58, e especificamente aquela frase de Paulo que diz: constante. O crente pode, muitas vezes ele é até forte, muitas vezes ele é até abundante, mas ele para, e o certo de tudo é ser constante, abundante e fortalecido na graça do Senhor Jesus. Amém.